5 de maio de 2017, depoimento número 3 do senhor Ricardo Saldi, acompanhado do seu advogado Dr. Francisco de Assis Silva, OAB Paraná 16.615, presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio Oliveira e Sérgio Bruno Fernandes. Senhor Ricardo, agora vamos tratar aqui do tema trazido pelo senhor no anexo que o senhor numerou como 26 e nominou como compra de partidos para coligação. Esse tema já foi tratado nos depoimentos anteriores, no primeiro e no segundo, só que agora a gente gostaria que o senhor especificasse mais e se ativesse especificamente o que está neste anexo aqui, que começa com dizer aqui, PMDB 46 milhões. Explica para a gente isso aí. Tá. Como o senhor pode ver aí no anexo, isso tem, do PMDB nós vamos tratar de um tema à parte do Michel Temer. Tá. Então, falando 46 milhões aqui, é só pagamento de propina por uma parte de alguns senadores da República. Né? Como que se deu isso? Como nós já falamos, eu recebi as demandas, passava para o Joesley ia no Guido Mantega para ver o conta corrente deles lá, e daí me trazia de volta para saber se podia pagar ou não. Tá, só explicando que demanda, você já explicou em outros, mas para ficar claro, demanda é pedido de propina por parte de políticos, que chegavam até o senhor como diretor de Relações Institucionais. Tá. Para me operacionalizar. Tá. Né? Então, desses 46 milhões, de partida, assim, de cara, o Guido Mantega comunicou ao Joesley que 35 milhões iam ser destinados à cúpula do PMDB no Senado. Né? E assim foi feito. Eu recebi do Joesley no sábado à tarde, em meados de julho, era na Copa do Mundo, era um jogo da Holanda. Lembro direitinho que eu assisti lá com o Michel Temer, um jogo da Holanda. E aí, eu fui lá com um bilhete que está nos anexos, de 35 milhões, que estava sendo doado para os senadores. Então, esse jogo da Holanda você assistiu com o Michel Temer aonde? Na casa dele, na residência dele em São Paulo, na praça ali. Como é que é o nome da praça? É no Alto de Pinheiro ali. Mas é a residência onde ele mora? É a residência onde ele mora até hoje. Tá bom, ok. Prossiga. Isso. Então eu fui lá com um bilhete que o Joesley anotou do que o Guido falou e falei, Temer, está iniciando a campanha, o Joesley achou por bem pedir para mim vir falar com o senhor, que já está iniciando assim, doando 35 milhões para o PMDB e pelo que eu entendi não está passando pelo senhor. Mas como assim doando 35 milhões? Eu falei, pois é, está aqui, são 35 milhões para o Eduardo Braga, 6 milhões para o Eduardo Braga, 8 milhões para o Jader Barbalho, e aqui eu quero explicar que os 8 milhões do Jader Barbalho, se o senhor me permite, na verdade são 6 milhões para ele, e ele fez o que ele bem entende lá, e 2 milhões aqui, 980, foi para o Helder Barbalho. Para o filho dele. Para o filho dele. Né? Então está aqui, que está nos meus anexos todos aqui explicando como que foi. Né? Então segue a ordem aqui. O senhor falou do Eduardo Braga. Eduardo Braga, Jader Barbalho. Mas antes aqui, no anexo do senhor, tem a menção a outro político aqui. Vamos checar, por favor. Qual? Não. Aqui, o senhor fala aqui, Eduardo Braga, 6,8 milhões. Precisa falar tudo aqui? A nota não, precisa falar que depois que fala da nota fiscal, o senhor especifica aqui 3,8 milhões, 5 de 8 de 2014. Aí vem o Vital do Rio. Aí tem Rico Táxi Aéreo. Se a nota fiscal é fria? Fria, tá. Rico Táxi Aéreo, nota fiscal 0,0760, 2 milhões. Rico Táxi Aéreo de novo. Aí, antes de falar do Jader Barbalho, só para seguir a ordem, tem aqui o Vitalzinho. Vital do Rico. Segue a ordem, então, o senhor entendeu que dá 6 milhões, né? 3,8 milhões do Rico Táxi Aéreo com 2 milhões e 280 do Rico Táxi Aéreo de novo. Tá ótimo, não. Tá? Aí vamos para o próximo. As notas fiscais estão aqui. O Vital do Rego não era do Tribunal de Contas da União ainda. Ele era senador da República da cúpula do PMDB. Dei 6 milhões para ele, que foi pago com notas frias também, dessa Markplan Comunicação e Advocacia Rubens Ferreira. E 1 milhão em espécie, entregue pelo André Gustavo, para o Vitalzinho, o emissário do Vital, aí eu tenho o André que vai poder confirmar, esse André Gustavo, em dinheiro em espécie vivo. Tá. Né? O Jader Barbalho, 6 milhões, sendo que aí eles doaram depois mais 2 milhões, 3 milhões para o Helder Barbalho, mas eu entendo aqui que esses 8 milhões e 980, o Jader direcionou todo para o filho dele, que era candidato ao governo do Pará. Tá. Você quer que fale as notas aqui, não? Não, só as empresas, por favor. Os valores das empresas, não precisa falar
A data. Ó, 1 milhão foi para o PMDB do Diretório Estadual, lá do Pará, carimbado para o Helder. 1 milhão para o PMDB Diretório Estadual, carimbado para ele também. Notas fiscais. 2 milhões em 2/9/14 da CB Consultoria Empresarial. 2 milhões em 9/9, isso aqui é uma coisa que eu senti até mal receber isso aqui. Envio transporte, é transportar a carga por rio. Nós nunca transportamos uma carga pelo rio. E quem levava tudo isso lá, é bom que deixe claro, com quem eu negociava era com esse que virou ministro agora, deram um cargo para ele, secretário dos portos. É o... Ele está até citado aí na Lava Jato, é o... Pouco você lembra dele. Eu lembro o nome dele. É o que é hoje. Hoje ele é secretário dos portos. Secretário dos portos. Daqui a pouco a gente chega ali. E 1 milhão, que segundo eles foi 980 mil, entregue por André Gustavo em dinheiro vivo. Que também foi pro... Quem que é o quebra-faca desastre? É o... Mas antes do envio transportes, tem outra nota aqui. Eu falei 2 milhões para um escritório de Bentes e Bentes Advogados Associados. Bentes e Bentes Advogados Associados. Conhece esse escritório? Nunca vi na vida. Tá. Só assinei a nota como coisa, um contrato fictício, nota falsa e tudo. Tá. Aí teve esse 980 mil entregue em espécie pelo André Gustavo. Ele entregou para quem? Eu quero lembrar. O senhor me dá um espaço para lembrar o nome desse que virou ministro agora? Maurício Muniz Barreto? Não. Ele foi senador quando o Jader voltou a ser governador, ele era o suplente do Jader. A gente acho que... A gente acha. O seu advogado pesquisa, Tá. o seu checa depois. Aí, Eunício Oliveira. No Eunício Oliveira, nós temos 2 anexos. Tá. Eu estou falando aqui dos 35 milhões que Perfeito. o PT destinou para comprar esses Isso. senadores. Tá, pode ser aqui. O Eunício Oliveira, ele era o tesoureiro nacional do PMDB, então ficava fácil fazer as propinas simuladas em doação oficial, porque ele mesmo que assinava para onde ia o cheque. Então, 2 milhões em 5/9/2014, para o PMDB nacional, carimbado para o Eunício. 682 mil para o PT nacional, carimbado para o Eunício. Maurício Senador Quintela. Eunício... Hã? Maurício Quintela. Não, pera que eu lembro, rapidinho. Só... Luiz Otávio. Tá. Luiz Otávio. Desculpa, eu lembrei e falei alto. E Então, o Eunício... então quem é o Luiz Otávio? Só esclarece pra gente. É o nome que o senhor Otávio querendo lembrar, mas qual é a relação dele? O Luiz Otávio é que levava as notas para mim fazer os pagamentos, as notas frias. Ele era o interlocutor do Jader com vocês. comigo. Tá bom. Aí Otávio, o Eunício... ele foi senador, você falou, pelo Pará também, né? Pelo Pará, pelo PMDB. Tá, okay. Eu entendo que ele foi suplente do Jader, e quando o Jader foi ser governador, ele exerceu o mandato. Então o senhor está falando do Eunício, dentro desse contexto aqui... Mesma coisa, dos 35 milhões... Foram 6 milhões para ele. 6 milhões para ele, e ele dissimulou em doações oficiais, o que nós já falamos, 2 milhões 682, e me deu umas notas frias da Casa de Cinema Filmes Limitada, no valor de 445 mil. Tá. Nota fiscal número 051. 551 mil para 14 bis Comercial e Filmes Limitada. Nota fiscal número 535. E 2 milhões Campo Centro de Estudo. Nota fiscal número 051. E foi 318 mil em espécie que foi entregue pelo André Gustavo Vieira da Silva. Aqui deixa eu fazer um comentário, se o senhor me permite. Quem negociava comigo, quem era o Eunício direto, por telefonema, por tudo, pessoalmente, mas quem trabalhava comigo, ele chama, eu não sei o nome dele completo, mas é o Júnior, que era o que cuidava da tesouraria do PMDB. Tá? Ele que fazia isso comigo, eu posso depois levantar. Renan Calheiros, 9 milhões e 900, na parte mais ou menos de 10 milhões, do que era desses 35, viraram 43 milhões. 1 milhão, que eu entendo também que o Renan usou parte desse dinheiro para preparar já a sua eleição para a presidência do Senado e parte desse dinheiro para eleger o seu filho Renanzinho Alagoas. Sim. Tá? 1 milhão para o PMDB de Alagoas, carimbado para o Renan Filho. Aí vem 300 mil para o PMDB de Sergipe, por ordem de Renan Calheiro. 500 mil para o PMDB do Amapá, por ordem de Renan. 455 para o PMDB Nacional, carimbado para o Renan. 500 mil para o PTB da Paraíba,
por ordem de Renan, 300 mil para o PT do B, nacional, por ordem do Renan. Então, o que eu entendia nisso aí, das conversas que a gente teve lá com ele, que ele já estava ajudando alguns senadores, o senhor vai ver mais embaixo, para preparar a eleição dele para a presidência do Senado, assim como fez o Eduardo Cunha também, que o senhor vai ver mais na frente. Em notas fiscais, 900 mil para GPS Comunicação, nota fiscal 0012, 300 mil em 21/7/2014 para o IBOP, nota fiscal 14.247. IBOP é o IBOP? Que faz... IBOP nacional, é. Tá. Fazia pesquisa para eles pagavam com essas propinas. Tá. O IBOP recebia propina. Tá. Nunca fez um serviço para mim, Tá. para nós, para o Grupo Escopo. Entendi. 800 mil em 6/8/2014, GPS Comunicação, nota fiscal número 003. E em dinheiro vivo, o senador Renan pediu que a gente levasse algo em torno de 4 milhões para ele. O que foi feito. Tá. Né? O André Gustavo organizava o dinheiro e foi entregue todo o dinheiro, esses 4 milhões, que aqui fala em 3.864, é que no meio do caminho sumiu alguma coisa, segundo ele, depois ele ainda me cobrou essa diferença. O Renan cobrou a diferença de 4 milhões para... 380. Não, é 200 e pouco, né? 4 milhões para 3.864 mil. Tá. E aí, como é que foi feito isso? Mas aí o André Gustavo entregou para quem? Entregou para um rapaz que eu pedi, para ele ir lá, e levava esse dinheiro, levou uma vez no apartamento do Renan mesmo, e uma vez levou no comitê. Tá. Nessa época, o Renan era presidente do Senado. Ele morava na casa oficial ou tinha apartamento próprio? Não, isso foi lá em Alagoas. Ah, levou na casa... Na não foi casa... residência oficial não, foi na casa dele em Alagoas. Na casa dele em Alagoas, no apartamento, numa coisa, e o outro foi na sede do diretório em Alagoas do PMDB. Tá, e quem é a pessoa que recebeu? Isso o André Gustavo levou para lá? Isso. Ele levou o dinheiro, viajou e pegou... Viajou, parece que foi de táxi, foi de... Táxi aéreo? Não, táxi mesmo de carro. Daqui até lá? Até lá. Não, porque lá de Recife. Ah, esse André Esse Gustavo dinheiro estava em Gustavo. O André Gustavo... eu achei que ele ficava em Brasília. Não, ele fica Recife. em Recife. Recife para lá, no carro com pertinho, táxi, tá. voltava com táxi e tal. E aí ele entregou para... Quem é essa pessoa aqui? É o Durval. O Durval, nessa coisa do Renan, o Durval é um velho conhecido meu, um amigo, e eu pedi esse favor para ele, infelizmente, coitado. Tá. Me diga uma coisa, vai ter mais... Não, aí a gente volta na campanha, né? Aí O senhor pode ver aqui que tem... Aqui. O Dário Bergman era candidato a Senado por Santa Catarina, do PMDB, com chances reais de ganhar. Então o Renan investiu nele 1 milhão. Entendi. Você entendeu? Para ele já comprometer o voto. Tá bom. Até foi um desgaste, porque quem foi o candidato, o falecido senador Luiz Henrique, era o candidato lá de Santa Catarina, do PMDB também, à presidência do Senado com o Renan. Né? Então houve um desgaste e o Dário acabou votando no Renan por esse comprometimento. Entendi. E o Valdir Raup. Quero deixar bem claro aqui nesse coisa, que quando o Sérgio Machado, infelizmente agora meu companheiro delator, né? Ele falou que quem estava lá era o Francisco, lá na casa do Renan, e ele ficava lá abelhudo, querendo participar de tudo e tal. Era eu que estava presente lá, o companheiro Francisco, hora nenhuma foi lá. Eu fui lá várias vezes. Você está se referindo a algum trecho da colaboração do Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro? Ele não sabia quem eu era. O que ele falou exatamente? Nem tão pouco eu. Porque ele menciona... O que aconteceu, o senhor me permite, foi o seguinte. Eu realmente fui várias vezes, muitas vezes na casa do Renan, na presidência ali, porque nós estávamos 35, 40 milhões distribuindo, então a gente fazia as reuniões lá. Vitalzinha para lá, o Eunício ia para lá, a turma ia para lá, vamos fazer nota fiscal tal, vamos distribuir nota fiscal tal. Ô Eunício, faz isso assim, o cara que vai te procurar é tal, campanha tal. Então, pelo que eu entendi, o Sérgio Machado tinha que ir lá prestar conta também, igual eu estava indo prestar conta, né? Entendi. Na verdade, obrigado. Estava indo lá prestar conta. Então, ele não sabia, ele sabia que era o diretor de relações institucionais, não da JF, ele achava que eu era da JBS, mas eu era da Holding. Então ele deu um Google, maldosamente ele deu um Google lá no depoimento dele e viu lá, diretor de relações institucionais da JBS. É o companheiro Francisco, o colega Francisco. Ele pegou... Francisco é meu advogado, porque... Resumindo, ele confundiu o senhor com Francisco. Ele não sabia quem era, na verdade, pelo que eu entendi.
E como ele... E no depoimento dele, ele cita o Francisco. Ele fala que viu o senhor, só que troca o nome pelo Francisco. Tá. E nesse contexto ele fala o quê? Só que viu o senhor lá na casa? Só que eu estava lá, que o Francisco... Né? Tudo bem. Mas vamos seguir, dando sequência aos senadores, então. Aí vem os senadores, né? Aí vem o Valdir Halpe, que foi 4 milhões. Isso com o Valdir Halpe foi todo ele depositado no PMDB Nacional, carimbado e estimulado como propina. Foi depositado 2 vezes. 2 milhões em 5 de novembro de 2014 para o PMDB Nacional, carimbado para o Valdir Halpe, e 2 milhões em 2 de 10 de 14 para o PMDB Nacional, carimbado para o Valdir Halpe. Tá. Com isso, se o senhor me permite, a gente está fechando aqueles 35 milhões, 40 milhões. O senhor referiu no primeiro depoimento. No primeiro depoimento, né? E agora a gente tem mais 3 milhões que foi destinado para o Henrique Alves. O senhor falou no primeiro depoimento, acho que não constou desse, só repete, por favor, por que precisou pagar esses 35 milhões, 40 milhões para esses senadores que o senhor acabou de lembrar? A gente entendia que naquele momento o PMDB do Senado não queria o Temer como vice. Eles estavam fazendo um trabalho forte, eu escutei isso algumas vezes, um trabalho forte para tentar ganhar a presidência nacional do PMDB com o Romero Jucá. O Jucá ia ser o candidato nacional do PMDB. Sim. Então o Jucá ia ser o presidente nacional do PMDB, o Eunício ia para a presidência do Senado, o Renan ia para a liderança, o Vital ia para o TCU, agasalharam todo mundo ali e o Temer não ia ser o indicado. Só que naquele momento havia uma manifestação nacional que o Aécio tinha chances reais de ganhar a eleição. Né? Então, com isso, eles pegaram o PT na estrutura deles partidária e falaram, vamos trazer esses caciques do PMDB para nós. Porque na pior das hipóteses, se eles tomam o partido do Temer, eles vão indicar um vice e vai ser o vice. Né? Porque o PMDB é o partido hoje no país que tem a maior militância. Se você vê, a organização em todos os estados e em quase todas as cidades. Isso barateia demais uma campanha, ajuda muito uma campanha, que são aqueles formiguinhos que ficam no dia a dia, fora o tempo de televisão. Tá. Então, vamos lá. O último senador que o senhor citou foi o Valdir Halpe. E depois? Aí termina os senadores. Termina os senadores. Esses outros políticos aqui, vamos seguir. Bom, aí, dentro do dinheiro do PMDB, foi destinado 3 milhões para o Henrique Eduardo Alves, que é o Henrique Alves, que era presidente da Câmara naquele momento e candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Né? Então foi 1 milhão no 5 de novembro de 2014 para o PMDB Nacional, carimbado para Henrique Alves. Isso sendo propina dissimulada em forma de doação oficial. E aí foram notas fiscais. Nota fiscal 176 mil em 25 de 8 de 2014, consultoria e pesquisa técnica, nota fiscal 161. Avisar para o senhor, essas empresas nunca fizeram nenhum tipo de trabalho para nós, todas as notas são free, todos os contratos são falsos. Perfeito. Tá? Continua lendo. Então o senhor lê, por favor, o nome das empresas. Consultoria e pesquisa técnica, nota fiscal 161 de 380 mil. Tá. Ibope de novo, o senhor vai ver na nossa declaração aqui que Ibope tem muitas notas frias. Aliás, eles prestaram serviço para eles, mas quem pagou fomos nós. Tá. Então é totalmente simulado, é totalmente frio. Tá. Ibope, inteligência, pesquisa e consultoria. Inclusive, eles várias vezes mandavam para mim um contrato e um punhado de pesquisa. E falava, você arquiva isso aí tudo direitinho, se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, você mostra isso aí. Entendi. Eu falei, rapaz, agora você está querendo me ensinar a roubar dos outros? E ele estava dizendo que ele queria, e essas pesquisas que ele mandava, ele inventava. Ele nunca fez pesquisa com vocês nunca lá. Nunca fez pesquisa para mim. Pegava uma pesquisa nacional lá, X, e punha lá, queria pôr no contrato da gente. Entendi. Tá? Então, Ibope, mais uma do Ibope, nota fiscal 14.491. Sim. 1 milhão em 27 de 8 de 2014 para Alves Andrade Oliveira Advogados, nota fiscal 15,79. 380 mil em 15 de 10 de 2014, Consultoria e Pesquisa Técnica Limitada, nota fiscal 14.545. Mais uma vez, nenhuma dessas empresas prestou. Eu tratava aqui, está aqui na pasta do Henrique Alves, o senhor vai ver aqui na pasta do Henrique, tem o cartão de um cunhado dele, que era o... Está aqui, se o senhor me permitir, quiser eu olho, mas está aqui o cartão. Então, eu estou dando para o senhor também todas as pessoas que eu tratava. Ótimo. Se um dia precisar,
eu faço questão de fazer uma cariação. Tá, perfeito. E próximo? Então, aí próximo a gente vai partir para a compra dos partidos, né? Que esse já foi abordado, né? Que nós falamos geral. Então vamos falar de forma mais rápida, só porque isso foi tratado no primeiro depoimento. Eu vou passar aqui, o senhor vai vendo. Então o senhor falou desse, que foi a compra do apoio do PR, a candidatura Dilma Temer, Dilma Temer, que custou 36 milhões de reais, em torno de 36 milhões de reais. Eu não posso afirmar para o senhor se custou 36 milhões, como eu já falei. Eu entendo, pelo que eu entendo, eu não estou aqui para chutar nada, mas para explicar para o senhor, no decorrer da campanha, porque o primeiro veio para a gente 20 milhões, quero pagar 20. Aí depois, como houve aquele alvoroço da Odebrecht, não sei o que a Odebrecht não vai pagar, então, tanto o senador Antônio Carlos quanto o Ciro correram para a gente e falaram, não, tem jeito de vocês pagar 40? Eu falei, isso não é comigo. Vocês vão lá, conversam com o Edinho, me traz, eu vou levar para o meu chefe, para o Joézer, e o Joézer vai lá conversar com o Guido Mantega. Tá. Então, eu posso falar para o senhor, do que nós pagamos na compra de partido, nós pagamos 36 milhões para o PR, em forma de simulada, de doação oficial, em notas fiscais frias e em propina em dinheiro espécie. Tá. Eu tratava com o senador Antônio Carlos. Antônio Carlos pelo PR, né? Pelo PR. Aí aqui o senhor elenca no seu anexo do PP, cada pagamento, do PR, antes do PR, só para fechar aqui, elenca cada um, elenca o nome das empresas que emitiram notas frias, vou falar rapidamente aqui. O senhor quer que eu fale? Pode falar, fala só do nome das empresas. Das empresas. Notas fiscais avulsas, doação não contabilizada. 270 mil, Schultz, agência de publicidade, nota fiscal 213 de São Paulo. 230 mil, em 2 de nove de 2014, a Montesano Filmes Limitada, nota fiscal 017 de São Paulo. 3 milhões, em 8 de nove de 2014, Ocean Like Solutions Limitada, nota fiscal 015 do Estado de São Paulo. 1 milhão em 1 de 10 de 2014, ATP, Assessoria Técnica de Publicidade, nota fiscal 042 do Estado de São Paulo. 1 milhão em 1 de 10 de 2014, a ATP, Assessoria Técnica de Publicidade Limitada, nota fiscal número 043 de São Paulo. E propina paga por meio de pagamento em espécie, doação não contabilizada, de 1 milhão retirado pelo senador Antônio Carlos no supermercado Semar. Olha, cadê os 3 milhões? E 3 milhões retirado pelo senador Antônio Carlos na sede da JF. Tá. Em dinheiro vivo, em espécie, posto no porta-malas do carro. Perfeito. Infelizmente, ele pessoalmente, o Antônio Carlos? Foi... Não, é um genro dele que trata. Qual que é o nome do genro dele? Eu posso lembrar. Tá, não, o senhor pode fornecer depois, mas era o genro dele, né? O genro dele. Tá. O senhor lembra do carro dele? Não tem problema. É uma Mercedes, não, mas lembra, pera um pouquinho só. Ele foi várias vezes de moto lá, depois foi num... Ele mora em São Paulo? Mora em São Paulo. Mora em São Paulo? Não, eu lembro, ele é até um cara, gente boa, entrou nisso também, coitado. Eu vou lembrar o nome e o carro, só pode ficar tranquilo. Tá. Então ele foi uma vez de moto, foi uma vez de carro? Várias vezes. Eles estiveram comigo várias vezes, não menos que 10. Tá. E aí o do PP, o senhor também já se referiu que o montante gira em torno de 42 milhões de reais para a mesma situação de compra, né, de compra de apoio, compra de tempo de televisão, e a interlocução era com o senador Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, com ele mesmo. Tá. Nesse aí, no que nós tratamos do PP com o Ciro, praticamente o Ciro pediu todas as doações, ou então 95% desses 42 milhões foram feitos de forma dissimulada, propina, depositada na conta do Partido Nacional. Como se fosse e ele lá distribuía para as outras pessoas. E teve um pagamento só dele em espécie, que foi um pagamento de 2 milhões e meio, que foi feito por um supermercado lá de Piauí, que aí eu não posso falar quem tirou nem quem entregou. Tá. Ele mesmo organizou isso e nós fomos depois e quitamos a nota fiscal do supermercado, que já ia mesmo pagar a gente. Tá, ok, foi combinado com ele, né? Isso. Próximo partido aqui... PDT, 4 milhões. Posso fazer uma ressalva aqui para o senhor? Pode. Desses partidos todos que nós ajudamos a comprar para a eleição da Dilma e Temer, nenhum deles tratou nada ideologicamente comigo. Nenhum deles tratou nada que tivesse algum tipo de privilégio ou alguma ajuda à Hold, à JF. Todos eles tinham certeza e consciência que isso era propina paga do PT pela compra dos partidos. Perfeito. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Tá ok, perfeito.
Então, Aí o PDT, do Carlos Lupe. Quem ligou para mim e conversou comigo no telefone foi o próprio Carlos Lupe. E, inclusive, lembro de uma passagem que ele reclamou muito, que não era 4 milhões. Lembro que o outro falou que ele não estava recebendo do outro lado de lá e que ele ia reclamar. Eu falei, eu não tenho nada com isso. O senhor reclama isso ao Edinho para lá e eu não quero saber. O que vem autorizado para me pagar, eu pago. E eu fiz questão de pagar os 4 milhões em propina simulada depositando no PDT. tá, no Diretório Nacional? Diretório Nacional do PDT. Depois foi o PC do B. PC do B foi 10 milhões. Né? Esses 10 milhões também, nunca tratei ideologicamente com ninguém, nunca fiz nada. Esses 10 milhões foram todos depositados de forma dissimulada, como depósito oficial no PC do B Nacional. E de lá eles distribuíam, eu trouxe também para o senhor, a relação, todos os depósitos foram feitos oficial, eu estou dando ao senhor todos os recibos oficiais, simulados, e estou dando de lá depois o desdobramento que eles deram. Então, isso foi para quase 2.000 candidatos. Para ser mais exato, para 1.860 candidatos. Tá? Esse PCdoB, então, aqui tem uma parte interessante, que na verdade, foi 13 milhões. Só que os outros 3 milhões, o Vacari, aí é o Vacari, que era o tesoureiro nacional do PT, me pediu que esses 3 milhões fossem doados direto para o Orlando Silva. Então, ex-ministro do esporte e candidato a deputado federal por São Paulo. Alguma pergunta? Candidato para lá. Tá. E aí eu falei, olha, Vacari, eu não tenho ordem de dar nada aqui não dá nada para ninguém. Aqui é um conta corrente que existe, o senhor tem que falar com o Joesley, se o Joesley me autorizar, e assim foi feito, foi autorizado. E o Orlando Silva levou desses 3 milhões em notas fiscais. Ele mesmo participou ativamente comigo de todas essas doações. E ele que apresentou as empresas? Ele que levou as notas fiscais das empresas, tudo. Vou citar para as empresas. Tá. Nenhuma foi contabilizada e todas são notas fiscal falsa, fraudulenta. Tá. 83 milhões. O senhor quer que fale a data também? Não, pode falar, porque todas foram no mesmo período, pelo que eu estou vendo, né? Mais ou menos tudo no meio. Então pode falar o nome da empresa e o valor, por favor. 83.160 em favor da Kiron Tecnologia, nota fiscal número 102. 52.650 em favor da KJ Administração e Participações, nota fiscal 024 do Estado de São Paulo. 98.600 em favor da LCC7 Tecnologia e Locação, nota fiscal 78 do Estado de São Paulo. 82.320 em favor da SAL Soluções em Informática, nota fiscal 094 também do Estado de São Paulo. 858.500 em favor da Seven Desenvolvimento de Software, nota fiscal número 77 do Estado de São Paulo. R$ 324.780 em favor de Seven, de novo, Desenvolvimento de Software. O senhor pega uma coisa para o senhor ver, tanto que as notas são falsas, que esse tipo de serviço podia ter feito uma nota 77, a outra 78 seguida. Né? E 1,5 milhão em favor de Fieldens Comunicações, nota fiscal 192, do Estado de São Paulo. Perfeito. Com isso, então, nós fechamos 13 milhões para o PCdoB, que nós estamos tratando aqui das compras de partido da chapa Dilma Temer da eleição de 2014. Perfeito. Então, 13 milhões, porque 10 mil daquela foi depositado no diretório e 3 mil do Orlando Silva. Perfeito. Próximo. Isso aí capaz que vai até dar uma briga interna na hora que isso vier à tona, né? Que alguém desviou 3 milhões dos 13. Entendi. O próximo é o PRB, o Partido da República. Eu tratava direto com o Partido da República é o PR, que você já falou. Ah, não, PRB. Partido da República. Não, desculpa, PRB. PRB, tá. PRB, que é do Marcos Pereira. Tratava com ele diretamente. Aqui até teve um episódio, se o senhor me permite comunicar. Parece que foi comprado por 10 milhões, o PRB, mas só chegou a autorização para pagar de 3 milhões. Houve um desacordo, eu mandei também ele procurar o pessoal do PT e regularizar. Nós pagamos 3 milhões, né? Sendo que 2 milhões foi doação dissimulada para o Partido da República. Eu também tenho ali depois como foi distribuído o dinheiro. Para o PRB. Para o PRB. E fui pego de surpresa depois que ele pediu para depositar 1 milhão para o Partido Verde do Estado de São Paulo. Então, dos 3 milhões do PRB, 1 milhão ele destinou para o Partido Verde de São Paulo.
Tá. Mas você não tratou com ninguém do PV? Nunca tratei com ninguém do PV. O Marcos Pereira me entregou lá o papelzinho e tal, e eu Tá. fui. O outro partido comprado pela chapa Dilma Temer na eleição de 2014 foi o PROS. Uhum. Quem tratava comigo era o Eurípides Júnior, que ele era, naquela época, não sei se ainda é presidente do partido, e também candidato a deputado federal pelo estado de Goiás, ficando como primeiro suplente. E lá foi tratado doações de forma dissimulada, de doação como propina para o partido, e o restante em notas fiscais dissimuladas por serviço não prestado. Nós nunca, dessas empresas que eu vou citar para o senhor, nunca trabalhou para nós. 1.300.000 reais pagos à Sociedade Advogados Machado e Filho, nota fiscal 510. 2 milhões em 4/10 de 2014 pago à Holanda Video Marketing Produção, nota fiscal 152. Holanda Videomaker, produtora, né? Produtora. Tá. 2,5 milhões em 10/9/2014 pago a TPL3 Transportes e Logística, nota fiscal, as notas fiscais de 23 a 27, uma sequência de nota fiscal. Tá. E 1,7 milhões, 1.700.000 reais, pago às sociedades João Leite Advogados, nota fiscal 202. Ok. Se o senhor ver aí, no final nós vamos ter tratado com mais de 100 escritórios de advocacia, todas notas falsas. Muitos escritórios de advocacia. Próximo partido. O próximo partido comprado foi o PSD, tratavam com o presidente nacional do PSD e então candidato a senador pelo PSD no estado de São Paulo, Gilberto Kassab. E que depois ele colocou para intermediar conosco, na conversa que nós tivemos com ele, num café da manhã e depois num jantar na casa do meu chefe, do Joesley. Ele falou, vou pôr o Flávio para tratar com o Ricardo, e o Joesley falou, então vou pôr o Ricardo para tratar com o Flávio. Quem que é o Flávio? Flávio, na época, eu acredito que ele era o tesoureiro do partido. Sabe sobre o nome dele? Tá com tudo anotado. Tá, tem um documento. Falando Flávio, que é o... Tá. Né, então, colocamos à disposição do outro, tivemos jantar, foi exposto isso. Ideologicamente, nós nunca tivemos nada com o PSDB, nenhum tipo PSD. de PSD, desculpa. Nenhum tipo de trabalho foi feito para nós, nenhum. Então, foi feita doação não contabilizada, inclusive em espécie. Né? Foi feito notas fiscais e foi feito propina dissimulada em forma de doação oficial. Você falou que tinha um valor mensal, um mensalinho? Isso. Nós pode tratar agora porque é do anexo da frente. Isso fala mais para frente? Está referido aqui nesse Eu tratei no anexo da frente. Então vamos tratar para frente. Pode prosseguir. Só mencionando em relação às notas isso, as propinas, isso. Então, o que foi pago de forma dissimulada, em doação oficial, não precisa, né? Já está tudo oficial aqui. Isso, só faz aquele destaque que ele também pediu para carimbar um negócio lá para o Rio Grande do Norte, não é isso? Isso, está aqui também, é um anexo da parte. Tem aí. Então, tem um anexo da parte. Então, por favor, pode concluir lendo só o nome das empresas. Notas fiscais avulsas, doação não contabilizada, nunca trabalharam para nós. 400 mil pagos Ecoar, agente de notícia e marketing. Nota fiscal 0,76. Despesas de campanha do candidato eleito Fábio Faria. 600 mil em 9/9/2014, pagos a Ecoar, agência de notícias e marketing. Nota fiscal 0,80. Foram duas notas fiscais. Uma primeira da Ecoar, que o senhor viu aí, nota fiscal 76. E depois uma para a campanha do Fábio Faria, nota fiscal 80. Tá. Despesa de campanha de Fábio Faria, 210 mil em 2/10/2014, paga a Zoltec Serviço Administrativo. Nota fiscal 0001. Né? 868 mil. A Mindex Holding, nota fiscal 0052. Que nós estamos falando de 868 mil, pagam no dia 1/10/2014. 843 mil, 2/10/2014, pagos a Mindex Hold, nota fiscal 0053. 623 mil, pagos a Mindex Hold, nota fiscal 0014. Despesas de campanha Robson Faria, 606 mil, pagos a Anelo
Inteligência Comercial, nota fiscal 229. Então o PSD destinou uma parte do dinheiro à campanha Robson Faria e Fábio Faria. Robson Faria ao governo do Rio Grande do Norte e Fábio Faria, deputado federal pelo Rio Grande do Norte. Perfeito. Em relação a esse anexo, o senhor tem a acrescentar mais alguma coisa? Nesse anexo? Não, tem o mensalinho do Gilberto Kassab. Mas parece que tem um anexo só do Gilberto Kassab, isso. você vai falar, né? Perguntar alguma coisa? Não, ele citou que compra de partido para eleição Michel Temer e Dilma. Se ele consegue afirmar se Michel Temer e se Dilma sabiam dessas compras de partido. Você sabe afirmar? Olha, eu com relação a Dilma, eu não posso afirmar que eu nunca... Você já esteve com ela? Nunca estive com ela pessoalmente, graças a Deus, nunca tratei nada com ela. Com o Michel Temer, eu tenho certeza que ele sabia de tudo, que eu mesmo comuniquei todos a ele, todos. Você já teve várias vezes com o Michel Temer? Muitas vezes. Muitas vezes? Não poucas. Se... Estou falando de conhecimento, que há uma pendência judicial com alguma dessas doações. Se ele sabe afirmar, se ele conhece de uma pendência judicial de alguém que cobra judicialmente algum trato que foi feito para pagar alguma nota, alguma propina. Vou tratar disso no anexo do PSB, que a única pendência que nós temos judicial é do PSB, na hora de tratar do anexo do PSB. Mas se eu quiser, eu posso adiantar. Não, falar. aguardar. Vamos tratar no anexo específico? Só isso, Mais alguma obrigado. coisa? Tá. Então vamos encerrar aqui o depoimento 3, né? Encerrando o depoimento número 3 do senhor Ricardo Saldi, prestado no dia 5 de maio de 2017.